Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Para morrer, basta estar vivo. E se tem algo mais democrático que a morte, eu particularmente não conheço. Todo mundo vai precisar lidar com ela em algum momento da vida. Como coadjuvante, vendo alguém de seu ciclo retornar para o mundo espiritual e, com certeza, como protagonista, uma vez que todos nós faremos essa viagem temida por muitos. Surpreendentemente, em pesquisa realizada na Universidade de Oxford, tendo à frente o psicólogo Jonathan Jong, descobriu-se que fiéis fervorosos e ateus são os grupos que menos temor apresentam da morte. Talvez, penso eu, porque os primeiros estão se preparando para a vida espiritual e os últimos esperam encontrar o nada. Nada de sofrimento, nada de julgamento, nada de nada. Por outro lado, seguindo os resultados da pesquisa, todos aqueles que têm algum tipo de crença na espiritualidade, mas que não são exatamente religiosos, experimentam variados temores sobre a grande viagem. Uns temem-na tanto que adoecem. Uma doença que tem nome: tanatofobia, o pavor da morte. E se tem muita gente que afirma não ter medo da própria morte, quase todo mundo teme a morte de alguém próximo. Diante de assunto que alguns evitam falar a todo custo, enquanto outros idolatram, a ciência espírita tem muito a falar. Sim, eu falei idolatram. Basta vermos os bons resultados de audiência que apresentam os programas jornalísticos espirram sangue através da telinha. A morte assusta e seduz. Diante de cenário de tamanho medo e de tanta sedução, Richard Simonetti, cidadão de Bauru, autor de mais de 40 livros, estudioso e trabalhador da doutrina espírita, que retornou à espiritualidade aos 83 anos, no dia 3 de outubro de 2018. Richard resolveu tratar do assunto com seu livro Quem Tem Medo da Morte, que, aliás, pode ser encontrado em mundomaior.com.br. Vendeu mais de 100 mil exemplares e se tornou o best-seller do autor. Richard, no início do livro, afirma, abre aspas, o Espiritismo é o bico de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores irracionais e constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para passar por ela, o que é de fundamental importância, já que se trata de uma das certezas da vida. Todos morreremos um dia. Apresentador, comentarista, escritor e pesquisador espírita, Richard Simonetti teve uma trajetória marcada pela dedicação ao ensinamento da doutrina dos espíritos e pelo exercício da filantropia e do amor ao próximo. Presidente do Centro Espírita Amor e Caridade por 36 anos, Richard contava com o auxílio de mais de 800 voluntários e atendia aproximadamente 25 mil pessoas carentes todos os anos. A sua contribuição para a literatura espírita foi ímpar. Autor de mais de 60 livros, era membro da Academia Bauruense de Letras. A obra Quem Tem Medo da Morte foi um sucesso editorial em que Simonetti descreve as circunstâncias que envolvem o retorno à vida espiritual,
desmistificando o acontecimento mais implacável da vida, a chegada da morte. A cremação do corpo físico pode trazer alguma consequência para o nosso espírito? Será que existe algum motivo para algumas pessoas não conseguirem se desligar do corpo após a desencarnação? Confira as respostas destas e outras perguntas no Mundo Maior em Debate de hoje, que vai falar sobre o livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. E além de falarmos, né, desse temor da morte, esse programa também quer homenagear o Richard, um grande trabalhador, estudioso da doutrina dos espíritos, que partiu, vejam só, né, Jesuscidência, como diz uma amiga nossa, a irmã Eliana, né, essa coincidência, entre aspas, partiu no dia de aniversário do codificador da doutrina dos espíritos, né? Certamente um dia de muita festa para a espiritualidade ao receber esse grande trabalhador da doutrina. E para tratarmos do tema de hoje, nós recebemos Tato Savi, que é odontologista e trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade, de Bauru, e palestrante espírita. Boa noite, Tato. Boa noite, André. Que alegria estar aqui. É uma honra para mim, viu? Poder representar Richard Simonetti, representar o SEAC de Bauru, e estar aqui com você, um grande amigo, considero, porque admiro o seu trabalho e toda a TV Mundo Maior. Mas que eu puder colaborar é o que eu pedi na oração de hoje. Muito bem, vamos lá. E também estamos com a nossa amiga, a Tânia, né, que é advogada, né, e trabalhadora do Paz e Amor, né, além de ser autora do livro Deixe-me Partir. Né? Ao longo do programa nós vamos falar do livro Deixe-me Partir. Boa noite, Tânia. Boa noite, é uma alegria estar aqui, uma honra, e falar do Richard, né? Eu cresci ouvindo falar do Richard, e é muito bom estar aqui homenageando e falando desse tema que está, assim, batendo na minha porta constantemente. Morte, como lidar com ela. Muito bem. E também hoje nós temos o nosso amigo Igor, que é de casa. Boa noite, Igor. Boa noite, André. Boa noite aos convidados. Boa noite a você também que está aí em casa nos assistindo. Tenho alguns recados para você antes da gente começar. Eu quero te lembrar que o Mundo Maior em Debate é um programa feito ao vivo para você e por você. Então não se esqueça, entre em contato conosco, participe, mande o seu comentário, sua crítica, sua sugestão para o nosso telefone, nosso WhatsApp. É muito simples. É só você mandar uma mensagem de texto no telefone 0 operadora 11 99643 3827. Se você preferir, entre em contato conosco também. Liga pra gente. O telefone é o 0 operadora 11 286 4379. Por último, mas não menos importante, é bom que você saiba que você pode acompanhar e participar da transmissão nas redes sociais da TV Mundo Maior. O primeiro é o Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Lá você consegue participar e assistir toda a transmissão. Também tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Lá você participa e consegue assistir toda a transmissão. Eu espero a sua participação. Muito obrigado, André, com você. Obrigado a você, Igor. Nós teríamos também a presença do Edgar Miguel, né? Mas o Edgar teve um problema familiar, né? Rogamos que o problema, que todos da família passem bem por esse momento, né? Um momento que merece e precisa da atenção do Edgar e todos os seus familiares. Muita paz e muita luz a todos. Tato, fala um pouco pra gente de quem é Richard Simonetti. Eu falo Richard, você fala Richard. Richard. Todo mundo chama de Richard. Lá em Bauru parece que Richard predomina, mas não é uma regra. Ele mesmo falava, me chama do que você quiser, Richard ou Richard, né? A própria Tânia chama ele de Simon, né? De Simonetti. A Tânia, esposa dele, que é charada da nossa amiga Tânia aqui. Sim. Então, para mim, Richard Simonetti é um amigo, acima de tudo, um cliente na nossa profissão. Foi cliente de papai, que também é dentista desde muito cedo. Eles são parecidos na idade. E foi o veículo para mim, por exemplo, de quem me encorajou a abandonar, no bom sentido, o catolicismo e entrar para a doutrina espírita como estudante no início e depois como palestrante, porque ele que me estimulou muito isso. Eu, graças a Deus, ouço, nossa, você dá palestras no SEAC, como se sim, fosse uma casa mais importante do que a outra. Mas falo, sim, graças ao Richard, porque foi em substituição às palestras dele que eu comecei a ser palestrante. Mas em si, ele como pai, como amigo, era muito interessante
um homem direto, um homem objetivo, firme nas colocações, porém também muito amoroso. Muitos até não compreendiam, mas o Richard não olha no meu rosto. Ele enxergava mal, né? Ele olhava muito assim, falava para frente, e ele passou por grandes dificuldades, o que mostra um espírito já de certo burilamento, passou com tanta nobreza por tudo isso. Então, falar do Richard, eu o peguei já um pouco famoso, mas o meu pai em si pegou e me contava histórias muito interessantes dele, e algumas posso depois, com a sua autorização e oportunidade, dizer algumas delas aqui, vai ser muito bom. Conta uma já para nós, logo de cara, né? Já que você colocou o doce na boca do nosso espectador, né? Não, uma história que até estava conversando aqui com a Tânia antes, que já é um pouco assim, dele ser um palestrante espírita, é que o Richard sempre foi muito chamado para fazer oração, para estar na casa das pessoas, né? A gente recebe, acredito que a Taninha também, assim, vai lá, você que tem uma ligação, como se a pessoa em si não tivesse o poder também, como todos os filhos de Deus. Mas o Richard parece que pelo seu ensino, até do livro, de que a não forçação para que alguém não desencarne, o pedido incessante, fazia com que ele acalmasse a família, ele explicasse a situação, e na oração ou no passe, muitas pessoas chegavam até a desencarnar, ou ajudava. E eles chamavam aquilo do chá da meia-noite. Né? E então ele falou desde muito cedo, as pessoas quando adoeceram e essa fama pegou, falou, me chame alguém para dar um passe, mas não chama o Richard. Porque o Richard costuma desencarnar as pessoas. Só que, claro, fique bem claro, pessoal, ninguém tem esse poder de desencarnar os outros. Ninguém morre antes do tempo. Ele só agiliza o que é inevitável. Sim. E evita e encurta o sofrimento, né? Sim. Então, cabe o convite, você que está nos acompanhando, não conhece, não leu ainda, faça a leitura do livro Quem Tem Medo da Morte. Esse aqui é da Tânia, ela nos emprestou aqui para a gente mostrar, a capa nem é mais essa. Aliás, ela falou que é um livro de 91, né? Essa edição é de 1991. E o livro você pode adquirir em mundomaior.com.br. Tânia, o Richard, né, ele partiu na melhor idade depois de um processo de adoecimento, né, ou seja, de uma certa forma era esperado a sua partida. Entretanto, há um contingente enorme de pessoas que morrem em tenra idade, né, muitas vezes vitimados por acidentes. Né. Sobre a questão da fatalidade da morte, que não é uma unanimidade entre os estudiosos espíritas, sim, embora na obra máter da doutrina dos espíritos, os espíritos são bastante categóricos em afirmar sobre a fatalidade do evento morte. Né? Como é que você vê essa fatalidade da morte? Alguém morre de véspera? Não, eu acredito que não. Nós que trabalhamos com esse evento morte já há 14 anos, acolhendo enlutados, a gente observa que as pessoas, por mais que a gente queira explicar que cada um tem um dia, mas existem situações em que elas ou vão mais adiante ou elas são suprimidas, porque os espíritos nos alertam que às vezes a pessoa está indo muito bem na encarnação, e eles dão um plus a mais. Sim, a gente, uma moratória. Uma moratória. Já vista o próprio Chico, não é? Até o Divaldo, em palestra recente, ele disse que recebeu um plus a mais uma moratória, né? De energia para ele continuar na sua tarefa. Porque também, Taninha, pessoalmente que recebeu. Então, quanto eles vão fazer falta. Então, são pessoas paradigmas. Da mesma maneira que, às vezes, é necessário meio que abreviar a estada dessa criatura que está se comportando de uma maneira que vai lhe prejudicar ainda mais. Então, não existe nada, eu acredito que não existe uma fatalidade. Eu não sou contra fatalidades. Não tem bala perdida, então? Não tem bala perdida. Lá no nosso trabalho de encontro amigo, de acolhimento aos enlutados, a gente sempre faz menção a um policial que tinha uma caneta Bic e a bala ricocheteou na tampa da caneta e ele foi salvo. Há uns 3 anos atrás, aqui na estrada do Pêssego, um casal entrou debaixo de um ônibus e os dois saíram completamente ilesos. Então, existem N situações
em que nós somos ou retirados porque não estamos bem, ou estamos bem e há uma moratória. Então, depende de pessoas para pessoas. André Luiz relatou diversos casos, principalmente no Obreiros da Vida Eterna, de uma senhorinha, que era importante ela permanecer mais um tempo, porque reencarnaria um neto e a filha estava grávida, e e o plano espiritual temia que a grávida não suportasse o desencarne abrupto da velhinha, não é? Da mãe. Então dá uma moratória para que o bebê nasça, tudo vá bem. Então a gente está sempre sob a misericórdia divina, seja para nos retirar ou para nos proporcionar mais um espaço. É complicado para as pessoas entenderem, né? Como é que só tem que estar no avião quem tem que estar? Como é que num acontecimento em questão só morre quem tem que morrer? Gente, nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva. Então, acima desse degrau tem mais 4. Então, imaginemos a quantidade de tecnologia e de conhecimento que nós não temos ainda e que a espiritualidade já tem, né? Eu, por exemplo, me lembro de uma ocasião que estava viajando para o interior, na época eu trabalhava na TV Cultura, eu fui fazer uma reportagem no interior e tinha um trânsito gigantesco, alguém passou do outro lado e falou, olha, corre um pouco à frente que tem um acidente para vocês filmarem, né, o acidente. A gente pegou a câmera, saiu correndo, uns 500 metros mais ou menos, chegaram 2 caminhões, um caminhão encostado no outro, e aí eu vi embaixo o carro, né? Aí veio o guincho, puxou o caminhão de trás, quando eu olhei o carro não tinha ninguém dentro do carro. Eu falei, mas cadê o camarada? Aí o policial, não, ele saiu andando. Mas como assim? Não tem espaço para o corpo, a porta não abriu. O cara falou assim, eu não sei, eu sei que ele saiu andando. Só sei que foi assim, né? Só sei que foi assim. Você estava falando do problema de como é que o Richard passou pelo evento morte, pela preparação até o evento morte. Retoma pra gente, por favor. Tá brincando. Foi isso mesmo, ele estava retirando compras, por exemplo, do carro, e aquela porta que ele supôs que estava mais aberta, assim que cai algum produto, ele vai pegar e bate na porta de baixo para cima e fere gravemente os olhos, e justamente o olho bom. Até a gente fala assim, será que não podia ter sido o olho ruim? Vocês acabaram de falar, talvez não precisava ter sido assim o olho bom, porque ele recebe o tratamento, se desestabiliza um pouco, mas assim, a fortaleza do Richard era muito grande. E aqui eu já posso contar porque já foi revelado. Um grande médium, Orlando Noronha Carneiro, que faz cartas psicográficas. O Orlando teve com a gente aqui. Ah, que legal. Acho que no último programa, se não me engano, o Orlando teve com a gente. É verdade, eu digo que depois do Chico é um dos médiums assim, que eu posso confiar em receber cartas para as famílias. Psicográfica. E o Orlando contou assim, houve alguma coisa com o Richard? Eu falei, por quê? Eu recebi uma mensagem do Dr. Hernani Guimarães Andrade, dizendo uma coisa assim que não sei se tem sentido. Eu falei, que era assim, um pouco recente, né? Ele falou que o Dr. Hernani falou que não importa que o Richard use um fundo de garrafa, um óculos, para escrever as obras dele, mas que ele continue escrevendo, porque grandes descobridores precisaram de microscópio para fazer descobertas para a medicina. Eu falei, nossa, cara, que mensagem bonita, porque sim, ele machucou os olhos, e realmente o Richard precisou de um outro óculos, das letras lá. Mas aí passa essa fase, previamente o Richard havia sido operado do coração, abre o peito, toda aquela situação. E tipo, poxa, agora é o fim, agora sossegou. E aparece essa notícia do tumor cerebral. E aí, quando você lê o livro, ou quem viu a palestra dele, Quem Tem Medo da Morte, tradicional palestra há 30 anos, o Richard vem no dia de finados fazendo essa palestra, ele parece ter a oportunidade de fazer o que o Benigno Belloni fez. Que hora que ele percebe que é chegada a hora da morte, o que ele faz? Se desespera, pede uma moratória? Não, ele vai para casa e aguarda lá. Então o Richard teve um leito hospitalar em casa, a Tânia, a Ângela Guerra, uma grande amiga, as meninas que estavam ali, acompanharam todo esse processo. E eu, graças a Deus, por estar lá em Bauru, tive a oportunidade de várias vezes visitá-lo, até depois no hospital. O Richard se mostrou com muita dignidade, assim. A gente escuta falar que esse intensivo pré-morte é bom para esse lapidar do espírito. Então ele passou por esse processo e ele cumpriu à risca o equilíbrio, a nobreza, de ver que não tem o que lamentar, né? Entregar-se às mãos de Deus. E eu fiz muita oração por ele, como ele pediu, não ore para não morrer, você cria uma teia de retenção,
você não evita a morte, mas prolonga o sofrimento. Agora, não ore para morrer também, né? Você não consegue orar com sinceridade. Ore para que ele coloque nas mãos de Deus o que o nosso Pai decidir. E assim foi feito, e o Richard lutou com a vida assim, e o final ali dele foi muito marcante, foi muito bonito. Essa amiga Ângela Guerra, sob o pedido dele, leu 4 obras que ele a pedido, e foi muito bonito até para alguns espíritos que quiserem saber. O primeiro foi Boa Nova, ele pediu para ler, e ele se emocionava muito, e o capítulo que ele mais se emocionou foi Velhos e Moços, do capítulo Boa Nova, vocês releiam lá, é realmente muito bonito. O segundo livro, que era o preferido dele, era Paulo Estevão, ele leu a obra toda, depois foi há 2000 anos, que ele terminou, e o Ave Cristo. No Ave Cristo ele já estava bem adoentado, foi quase que não houve oportunidade de ler. E houve uma coisa interessante que a Tânia e a Ângela Guerra, essa grande amiga, contaram, que ele no final começou a aparentemente adormecer, dormir durante a leitura, mas assim que ela interrompia, ele se mostrava presente ali. E aí, para elas não interromperem, ele começou a ficar de olho aberto para que eu via. E se emocionava muito durante essas obras. A gente vê, ele não pediu para ler uma obra inédita, ele não pediu para ler um filme novo, não. Ele pediu obras que talvez tragam conforto ao espírito. E essas obras realmente são cabeceiras da nossa doutrina. Sim. Né? Humberto de Campos, como Boa Nova, Emmanuel, nessas outras obras, foi incrível, né? E o Ave Cristo, ela até achou, não vou conseguir terminar, falta só 2 capítulos. E aí ele recobre no hospital, eles concluem. E no final ele pediu para ler poesias. Ele gostava muito de poesia, ler poesias espíritas. Então você vê o valor desta obra, o conforto espiritual que trouxe para um homem daquela envergadura. E a gente vê, que bom, né? Ver que alguém que ensinou a doutrina, se apoiou na doutrina ao final da sua encarnação. E uma coisa que eu comentei, que eu notei, que talvez isso aconteceu, e o Moisés Rossi, um trabalhador lá também do SEAC, foi que no velório dele, nós nos aproximamos, e foi em tempos diferentes, eu me emocionei bastante ao me aproximar. Me aproximei do caixão, fiz uma oração, e senti muito bem, um bem-estar muito grande, assim, uma alegria, um agradecimento. E aí, ficamos por ali um pouco, depois eu fui embora, o professor, num outro tempo, o professor Moisés Rossi, e ele também sentiu a mesma coisa. E o Moisés falou, eu não sou de chorar, nem com a minha neta, que é uma coisa mais significativa da vida, mas eu pareci sentir a presença do Richard. E o Richard disse no livro Quem Tem Medo da Morte, e também na palestra, que quando você desrespeita muito o seu corpo, quando você ingere coisas tóxicas a si mesmo, ou você respeita muito, você tem essas 2 oportunidades. Ficar na marra ao lado do corpo, por desrespeito, ou como um agradecimento. Você fica ao lado, recebe as pessoas que vão lhe ver, ensinou a compostura de estar num velório. Sim, sim. Nós vamos falar sobre isso. Que legal. Vamos falar sobre isso. Muito bom. Igor, você tem uma palavrinha para nós, né? Pois não. Sem dúvida, no começo do programa a gente falou que é um tema que gera muita curiosidade. Uma prova disso são as interações que nós temos aqui no WhatsApp. Carlos, de Uberaba, Minas Gerais, diz que todos vamos passar pelo desencarne, mas comentando sobre o seu relato, como que a gente explica às pessoas que se livraram das fatalidades, como essa relatada pelo André? E é uma pergunta muito similar a Elizabeth, que faz a pergunta agora pelo Facebook, que diz que a passagem essa passagem que nós fazemos sempre deixou ela muito curiosa. E ela faz as perguntas, para onde vou? Será que eu volto da onde eu vim? Será que eu vou retornar para o mesmo lugar da onde eu estava? Essas são as perguntas que passaram para os nossos convidados. Vamos começar com essa da fatalidade, acho que a gente já falou um pouco, mas acho que dá para a gente voltar. A questão que o nosso espectador internauta nos traz, como é que a gente escapa de uma fatalidade, né? Eu achei até curiosa a maneira como ele coloca a pergunta, né? Se for fatalidade, a gente não escapa, né? Mas, enfim, acho que é uma grande curiosidade das pessoas, né? Como é que você, estando em um ambiente, por exemplo, onde vai acontecer um grande acidente, se não for o seu momento, como é que você vai escapar disso, né? A gente observa a tampa da caneta Bic. O carro que passou lá e não tinha espaço, mas devia ter uns airbags espirituais ali para que as pessoas saíssem como saíram e foi
visto por todos, não é? Então, como isso se dá, os espíritos são meio econômicos para explicar isso para gente, não é? Sim, sim. Até porque a gente acho que não tem nem condições, né, Exato, de entender. Essa é a grande questão. Exatamente. Eu penso que são merecimentos ou necessidades. Eu vou mais pela necessidade, porque dizem que a fila da reencarnação é muito grande. As pessoas não querem mais ter filhos, não é? E aí a gente observa que retornar vai ser mais complicado. Então vamos permanecer porque a pessoa está indo numa batida boa, está tendo bons resultados e a gente acaba ficando por aqui mesmo. Muito bom. Mundo Maior em Debate vai fazer um breve intervalo. Estamos falando de vida, né? Ou seja, estamos falando de morte. Morte é vida. Morte é vida. Após a vida, Após a só vida. tem vida. Não foge daí não. Nós já retornamos. TV Mundo Maior levando a vida até você.